Agora sim. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão acompanhando o primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. Agora há pouco, contamos com a participação dos professores ligados ao Instituto Anshetã da Unicinos, que nos trouxeram aí a temática antes das questões, contando fatos relevantes e em respeito à fronteira, à Nação Pampa, à Uruguaiana. Nação Pampa, evento idealizado pelo historiador, escritor Ricardo Pereira Duarte, que retorna daqui a pouquinho aqui ao estúdio, para que a gente possa também dar continuidade à próxima programação elencada pela organização do primeiro congresso. Antes, nós vamos ressaltar a importância do apoio institucional para que esse evento pudesse acontecer nesse formato, nesse momento, de forma remota. Realizadores deste evento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Via Pampa, a produtora cultural, CESFAR, a Câmara de Serviços da Fronteira, a Bezier Filmes, ao Sábado Feira, tendo como apoio do Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana, a Jair Topá Fundação, também a Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais e o apoio com o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade à programação do primeiro Congresso Internacional do Bioma Pampa, passamos a palavra aos nossos dois palestrantes que passam a falar a partir de agora conosco, nessa audiência que tem aí um grande contingente de participantes ligados à área do ensino, à área da educação, professores do município de Uruguaiana, Secretaria Municipal de Educação, e também do Estado, através da Coordenação Regional de Educação, em nome da secretária, professora Maria Barros do Estado, da Secretaria Municipal de Educação, e da professora Sara Duzac Cardoso, coordenadora de ensino da 10ª CRE, nossos agradecimentos pelo apoio e pela participação de todos os professores das redes municipal e estadual de ensino. Dito isto, vamos então à apresentação dos nossos dois participantes próximos, Ricardo Pereira Duarte, escritor e idealizador do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, e também contaremos com a participação do cônsul argentino em Uruguaiana, Ricardo Dilelli. Ambos vão debater assuntos relacionados ao desenvolvimento de uma política relacionada à fronteira, a Nação Pampa, em debate a partir de agora, aqui no primeiro Congresso Internacional do Bioma Pampa. Ricardo Pereira Duarte e Ricardo Dilelli, sejam bem-vindos a mais uma programação do Congresso Internacional do Bioma Pampa. Ricardo. Bom, nós estamos aqui diante de uma autoridade internacional, o ministro Ricardo Dilelli, meu tocaio, cônsul em Uruguaiana. A amizade que nós temos com a Argentina é antiga como amantes de longa data. Apesar da nossa história ter nos colocado, às vezes, de um lado e de outro, do Rio Uruguai, com questões vindas ainda da Europa, no tempo dos reis, né? Dos reis católicos de Espanha e de Portugal. Mas, na América, a nossa verdade sempre foi diferente, porque nós sempre nos harmonizamos. O povo se harmoniza. Tanto que a concepção da Nação Pampa surgiu justamente dessa harmonia, com uruguaios, argentinos e brasileiros aqui do Rio Grande do Sul, que vivem nesse espaço que se chama o Bioma Pampa. Acho muito importante que nós estejamos aqui agora com o cônsul Ricardo Dilelli, porque nesse nosso congresso é fundamental que a gente tenha a presença oficial de uma autoridade como o senhor cônsul, a confirmar
todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, toda a nossa sensação de harmonia, de convívio, e nada mais representa isso do que o consulado argentino aqui em Uruguaiana, que facilita a nossa convivência. Senhor cônsul Ricardo Di Lelli, receba nossas boas-vindas e deixamos-lo à vontade para que se manifeste com as suas palavras iniciais. Boa tarde. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Everaldo. É uma honra para mim participar desse evento, ter sido convidado para falar com todos vocês. Acho muito interessante as palavras de introdução do Ricardo Duarte, porque, evidentemente, a relação dos países, especialmente fronteiriços, como Brasil e Argentina, e também Uruguai, não dependem de questões políticas ou ideológicas do momento. São questões de Estado, sim, que permanecem ao longo da história dos países. Por que falo isso? Porque escutamos nas notícias, nos jornais, muitas evidências de problemas entre os países, entre os governos dos países. Escutamos das diferenças que os governos podem ter em questões políticas ou ideológicas, além das questões comerciais, mas para mim essas são questões secundárias. O importante são essas palavras que você pronunciou, esse relacionamento permanente entre os países, essa amizade que começa das pessoas, do povo, vai ascendendo até o governo. Das famílias de ambos os lados do Rio Uruguai que interagem e se constroem famílias com descendentes, tanto argentinos, tanto nascendo do lado de lá, filhos de brasileiros, como nascendo aqui, exatamente, filhos de argentinos. Eu gosto de falar sempre que a integração começa aqui na fronteira. Não é o limite, é o começo da integração e dessa vida em comum entre os países. A prova é isso, a quantidade de matrimônios, de famílias unidas. Essa questão da pandemia hoje nos permite olhar quais são os problemas que trazem o fechamento das fronteiras. Infelizmente, são decisões soberanas dos Estados que têm que ser respeitadas, mas quando a gente deixa de ter algumas coisas, é quando mais valora essas coisas que perdeu. Não? Na verdade, quando a gente perde uma liberdade, né? Eu me lembro que na Comissão Binacional de Fronteiras, no último, não foi no último, mas num desses comitês, eu propus a criação de um passaporte Pampa, que, assim como na Europa existe possibilidade do cidadão europeu andar em toda a Europa por ser um cidadão europeu, eu gostaria que o habitante do Pampa pudesse circular em toda a Pampa também, um livre passagem. Mas, na verdade, esbarramos sempre nas limitações de fronteiras, até hoje, deste formato. Não quer dizer que no futuro alguma coisa não possa se mudar, não é? Sim, seguramente. Esse é o espírito do Mercosul, do processo de integração, de lograr um mercado comum, onde as pessoas, os produtos e os serviços não tenham limites, não tenham fronteiras. Essa é a ideia, o espírito deste processo de integração que o ano que vem vai cumprir 30 anos já. Sim? Justamente a Argentina ontem recebeu do Uruguai a presidência pro tempore do Mercosul. Tanto o canciller argentino como o presidente falaram da importância desse processo, justamente como uma questão de Estado que não tem que ser esquecida e que tem que renovar as forças para não somente abrange o comércio, que às vezes as questões mais que mais tem à vista todo mundo,
mas eu dou muita importância às questões Da culturais. Da convivência, né? Sim. Você, por exemplo, quando eu gosto de falar também, no processo de integração, as questões culturais são talvez ainda mais importantes do que o comércio. E por que eu falo isso? Porque quando você olha uma obra de um artista da região, quando escuta a música, quando pode ler um livro, uma obra como a sua, por exemplo, isso deixa uma marca muito mais permanente do que uma cifra de comércio exterior, do relacionamento, das vendas e das exportações. É justamente porque essa parte cultural, que eu sempre reforço, que a nação Pampa tem uma vocação, a vocação da paisagem, o Pampa. O Pampa determina a maneira de ser, de proceder do indivíduo mais ou menos ecologicamente. E daí resulta a similaridade nas pilchas do arreio, nas pilchas da modo de vestir. E cria um personagem, se não idêntico, muito parecido, tanto no Uruguai, quanto na Argentina e quanto aqui no Rio Grande do Sul, nesse intervalo geográfico que se chama Pampa. E quanto às fronteiras, eu sempre comentava com meu amigo Dardo Montiel, da Fundação Jardim Topar, nós comentávamos sobre o Rio Uruguai. E eu dizia para ele que o Rio Uruguai não nos separa, que o Rio Uruguai é a coluna dorsal que sustenta a nação Pampa, unindo Brasil e Argentina. É uma maneira, um enfoque diferente, um enfoque visto pelo lado cultural, de que somos pessoas iguais, que respondemos de forma muito semelhante à natureza, à criação do gado e outras coisas mais. Isso. Se você concorda, por exemplo, podemos falar dentro das questões culturais da música. Ontem foi o chamamé, dentro da Argentina, foi declarado como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Isso é um aspecto muito importante. O chamamé não é só correntino ou argentino, é também uma música dessa região. É missioneiro, e nós temos um pedaço dessa missão, né? Isso, totalmente. Então, essas são mostras da integração que existe nos fatos, na realidade de todos os dias. E, na verdade, senhor cônsul, outra das propostas desse congresso, o que está escrito no livro A Nação Pampa, La Nação Pampa, livro bilíngue, e o que eu falei ontem no meu discurso de abertura, também é a possibilidade de que a região do Pampa, que é uma região ecológica unânime, apesar das fronteiras a dividir, podiam nos dar no futuro uma indicação geográfica para que juntos nós exploremos os benefícios que a natureza nos dá nessa nação Pampa, através principalmente da área agropecuária, para que desenvolvamos produtos e que nós não tenhamos que brigar entre argentinos, uruguaios e brasileiros para a valorização desses produtos fora em outros mercados, mas que juntos pudéssemos ter o poder, a força, unindo uma área geográfica maior e maior oferta, portanto, né? Mas dentro de uma atividade comum, que todos nós desenvolvemos da mesma forma, com os mesmos critérios, né, de saúde animal e outras coisas mais. Então, que nós poderíamos, no futuro, nos unir num projeto que valorizasse a indicação geográfica de produto nascido do Pampa. Isso é um sonho bastante razoável, eu acredito. Sim, sim. Existem ideias, por exemplo, de exportar produtos como a carne com um sello. Sim, está a Aliança del Pastizal, que já funciona tanto em Brasil como no Uruguai. Porque isso dá uma ideia da qualidade dos produtos da região, que é muito requerida nos países do mundo, e que é muito buscada por quem deseja obter produtos de qualidade. Sim, porque é muito valorizada a carne de animais que pastam sob o sol, sob o céu. Existe em todo o planeta, existem muitas feedlots, animais são arraçoados em coxo e comendo ração, uma comida artificial, digamos, né? E que nós temos condições de apresentar um produto de animais que pastam
no seu lugar ecológico, respondendo ecologicamente ao que o ambiente proporciona, com saúde animal tratada de forma natural. Acho que isso aí valorizaria muito os nossos produtos. Exatamente. E não só nos produtos da terra temos potencialidades muito grandes. Por exemplo, nas questões de energia. Agora, neste mês de dezembro, foi reinaugurada a usina termoelétrica aqui em Uruguaiana, uma empresa que foi adquirida por uma firma argentina, sim? Saesa. Isso é também um acontecimento muito importante dentro desse processo de integração. A interconexão energética dos países pode trazer um maior desenvolvimento, porque a energia é fundamental para o desenvolvimento, para a criação de riqueza, para as empresas poderem produzir, para os habitantes ter energia para questões diárias, desde o ar-condicionado hasta as cozinhas. São questões que têm que ver com o desenvolvimento e o bem-estar da população. E a proximidade que nós temos facilita com que a gente possa intercambiar esses recursos, né? O Everaldo me apresentava como escritor e historiador. Na verdade, eu sou um agropecuarista, né? O meu carro-chefe, o que me sustenta é o trabalho no campo. Então, por isso, muitas vezes, eu me reporto mais a essa questão da agropecuária. Mas, evidentemente, que isso aí é o primeiro trabalho, é o que nasce da terra. A produção primária se chama, né? E o demais todos vêm no comboio que a primeira extratividade da terra chama. E, logicamente, vem aí a energia, vem o comércio, vem a indústria, vem o transporte, vem todo o resto vem a cabresto, né, da produção primária. Eu sempre tenho essa tendência de valorizar o meu lado, que eu acho que é tão tranquilo da gente, como produtor rural, se manifestar, porque é uma atividade que, na verdade, não só traz benefício, né? Raramente traz algum malefício que não é impossível de ser corrigido em qualquer tempo, quando traz. Sim, tem algumas questões meioambientais que tem que ter Exato. em conta, mas sim, inclusive para o desenvolvimento industrial dos povos, dos países, a atividade pecuária é um insumo fundamental, uma fonte de recursos, de matérias-primas, todo o benefício que pode trazer o campo. Justamente das próximas palestras que nós teremos é da Alianças del Pastizal, o Pedro Pascottini, e que vai explanar justamente como se pode fazer um trabalho rural, primário, com qualidade sem danificar o meio ambiente. Então, amanhã à tarde estará aqui Pedro Pascottini, Alianças del Pastizal, falando sobre este assunto. Mas seguimos nós com a questão fronteiriça da nossa convivência aqui, não é? Passo dos Libres e Uruguaiana são cidades não só irmãs, mas eram quase que gêmeas. Uma ponte nos separa, mas uma ponte nos une. Agora nos separa a barreira sanitária. Exatamente. E isso terá que ser superado. Esperamos muito em breve. De a pouco as medidas restritivas vão sendo um pouco mais leves. Por exemplo, agora a Argentina permite o acesso de familiares direitos de argentinos, aunque sejam estrangeiros. Por exemplo, brasileiros que têm familiares direitos argentinos podem acessar, podem entrar ao país, apresentando toda a documentação necessária. Sanitária. Isso já é um avanço pensando nas festas, por exemplo, com que os familiares podem ir a visitar os familiares que moram na Argentina. Deixa eu entrar na conversa já aproveitando o assunto enfocado pelo cônsul, até porque atualmente isso tem suscitado muitas dúvidas, questionamentos e principalmente a busca por esse serviço que o próprio consulado argentino em Uruguaiana vem prestando. Eu estive recentemente no consulado e pude ver uma busca de uma pessoa que é residente em São Paulo, tem dupla nacionalidade e precisava, com a família, regressar à Argentina.
Isso é possível mesmo tendo o decreto nacional argentino em vigência desde março, fechando as fronteiras. Mas, em determinadas situações, há a possibilidade do regresso, assim como também nós temos acompanhado, Ricardo, a possibilidade de retorno de brasileiros que estejam em território argentino a voltarem à sua terra. Pode nos explicar um pouquinho mais a respeito desses processos, desses procedimentos, cônsul Ricardo de Lely? Sim, seguramente. O decreto de proibição de ingresso de estrangeiros para a Argentina fica vigente, sim, mas temos exceções. Por exemplo, o que tinha falado da possibilidade de familiares de argentinos que são estrangeiros de poder acessar, para poder entrar ao país, para compartilhar as festas com a família. Além disso, os países vizinhos, fronteiriços, os habitantes desses países podem entrar até Buenos Aires sem necessidade de ter documentação argentina de residência, como para visitar a cidade de Buenos Aires, sem poder sair da cidade de subúrbios, sim? O que se chama área metropolitana de Buenos Aires. Mas são possibilidades para não perder totalmente essa conexão com os países vizinhos, poderem continuar visitando a cidade e as famílias, basicamente. Como tínhamos falado, essa conexão é permanente entre famílias de um e outro país. Então, as autoridades perceberam isso e permitem agora ter um maior contato entre os países. Evidentemente, a questão sanitária ainda pesa na decisão, então não é uma abertura global, sim, mas a ideia é lentamente ir retomando certa normalidade. É importante lembrar também que para poder acessar as possibilidades que o consulado disponibiliza, tanto a cidadãos argentinos quanto aos estrangeiros, é de que há a necessidade, ao se buscar as possibilidades de ingresso em território argentino, a necessidade do cumprimento de alguns requisitos básicos, principalmente os relacionados à questão sanitária. Por exemplo, a realização do exame PCR para que comprove-se que o indivíduo não é portador do vírus da Covid-19. Exatamente, essa é uma das questões que são requeridas para o ingresso à Argentina, para os estrangeiros com a possibilidade de entrar. Além de outros requisitos, por exemplo, ter um seguro médico para a possibilidade de uma internação por Covid no país. Outro requerimento é o pagamento de uma taxa migratória, que se chama de desembarco provisório. Como a migrações não pode admitir como turista, a pessoa tem que pagar essa taxa que é de 9.000 pesos argentinos. Sim, é outra das exigências. Deixa eu perguntar uma coisa para ambos, até para que a gente que acompanha, o pessoal que está acompanhando de várias partes do Mercosul, eu vou citar rapidinho aqui para não atrapalhá-los, mas tem a audiência, ela vem de vários pontos. Até de Buenos Aires nós temos aqui a manifestação do Leopoldo Jantos, que está acompanhando a programação, dizendo que a conversa está excelente e ele fala desde Buenos Aires. Além dos vários componentes linkados aí às secretarias de educação, tanto do Estado quanto do município, que estão nos acompanhando. Mas a pergunta que chega é a seguinte: de que forma as nações irmanadas que estão, nesse momento, sofrendo com a questão da pandemia, sairão desse processo todo? O processo de integração entre as nações, principalmente as ligadas ao Mercosul, elas sairão mais fortes depois da pandemia? De que forma ambos analisam a atual situação e o reflexo
ele sendo negativo ou positivo para a questão da integração entre os povos? A resposta para mim é simples, com mais integração. Com mais integração, porque, por exemplo, eu vou falar de um ponto específico que tem a ver com a realidade da pandemia. Os países do Mercosul se reuniram para solicitar ao mundo inteiro de que o processo de vacinação no futuro, quando estejam as vacinas, seja, não sei se obrigatório, mas que seja gratuito para todo mundo. Sim? Esse é um pedido dos países do Mercosul, que esteja disponível para todos, e de forma gratuita, sem ter que pagar. A Europa quer fazer, vários países têm o programa de vacinação simultâneo, para poder ter validade, que não haja contaminação quando um já está vacinado, outro não. Exatamente. Acho que aqui deverá ser a mesma coisa. Sim, porque a massividade nesse aspecto é fundamental. Esse é um exemplo das questões que continuam sendo faladas no âmbito do Mercosul, além dos presidentes não ter reuniões presenciais, continuam as reuniões ao nível dos presidentes e segundos e terceiros níveis também, das autoridades. Eu sempre falo, eu participei, antes de vir aqui, faz 2 anos já, para o consulado no Uruguaiana, eu trabalhava na Cancilleria Argentina, dentro de uma subsecretaria de Assuntos Latino-Americanos. Eu presenciava todas as reuniões com os países latino-americanos e o nível do relacionamento é excelente com todos os países, além das diferenças das questões ideológicas que eu falava, que ao nível dos presidentes pode ser um obstáculo algumas vezes, mas ao nível dos ministérios, por exemplo, dos aspectos técnicos, o relacionamento é ótimo, realmente. Então, na verdade, não tem como ser de outra forma, né? Não. Com não exceção, é uma opção. Com exceção justamente dessa área rural, onde nós temos mesmos produtos e que, na atualidade, digamos, nós disputamos o mercado, a solução proposta através da Nação Pampa é justamente que a gente venha se unir e não se entre mais em disputa no futuro, que a gente tenha exatamente em todos os setores da sociedade argentina, uruguaia e brasileira, as mesmas aspirações, mesmos sonhos de harmonia. Eu acho que isso seria a conclusão de toda e qualquer disputa, deixando de lado o que interfere, por exemplo, multinacionais que vêm de outro lado e que entram num país e não entram no outro e começam a fazer do seu comércio um tipo de desequilíbrio de balança comercial, como é o que acontece, né? Então, se nós tivermos acertados entre nós, por exemplo, com a área, inclusive, da energia, que agora temos aqui, de novo, reinaugurada a nossa subestação de energia com o gás argentino, dessa mesma forma como já falamos, nós temos condições de harmonizar. E é isso que... Porque, ontem eu ainda comentei que entre Brasil, Uruguai e Argentina, nós temos uma barreira atlântica que vai do Caribe à Patagônia. Até a Antártica. Sim, imagina essa barreira atlântica do Caribe até a Antártica, o que representa como uma barreira assim, não passarão, né? Exatamente. Mas que, na verdade, nós temos também, no miolo dessa questão geográfica, com o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o Pampa, temos exatamente a meio caminho entre Antártica e Caribe, uma região singular, onde nós podemos dar o exemplo de convivência. Sim. As características culturais da paisagem, tudo faz com que essa integração seja um exemplo para outras natural. regiões. Naturalmente. É isso. Infelizmente, a gente sabe que somos escravos do tempo e o tempo nos determina o início, o meio e o fim das atividades. Apesar de estarmos com uma belíssima audiência, vários elogios pertinentes à realização dessa conversa, é importante citarmos que
a gente tem ainda mais um palestrante à espera para dar continuidade ainda à finalização do segundo dia de realização do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. Por isso, eu passo a palavra a ambos para que a gente possa já encaminhar as considerações finais da participação do idealizador desse evento, Ricardo Pereira Duarte, e do cônsul argentino em Uruguaiana, Ricardo de Lely. Obviamente, novas oportunidades surgirão para que esse debate ele seja estendido e muito mais entendido por toda a plateia que nos acompanha de forma remota. Cônsul Ricardo de Lely, por favor. Muito obrigado. Bom, eu queria, primeiramente, colocar-me à disposição de todo mundo, todo aquele que tenha alguma dúvida em quanto às questões migratórias, fronteiriças. Tanto eu como a minha equipe no consulado estamos para responder qualquer dúvida que a gente tenha. Logo, eu não queria deixar de falar de um assunto que é muito importante para mim. O Ricardo Duarte é não somente um amigo do consulado, ele é um dos fundadores do grupo de apoio para a causa Malvinas, que todos os consulados, as representações no mundo temos. Então, eu queria agradecer publicamente esse compromisso com a causa Malvinas e com o consulado e com a Argentina em geral. Isso é muito importante para nós. Eu agradeço o convite. Repito, é uma honra para mim participar, estar presente com o Ricardo aqui e poder falar dessas questões de integração. Muito obrigado. Bom, eu não sou técnico, essa nossa conversação podia ser muito técnica a respeito de determinados assuntos, mas acho que não, acho que ela ficou no lugar certo, que é justamente a ideia da nossa integração é essencialmente cultural. E com a cultura, a posterior, seguem todos os outros assuntos a cabresto, como eu disse. Fiquei muito satisfeito com a nossa conversação aqui. Nós atingimos o ponto óbvio e ótimo da relação entre Argentina e Brasil, que nós representamos aqui entre Paso de los Libres e Uruguaiana, por exemplo. Com o que nós conseguimos, acho que, deixar bem claro que a relação existente entre argentinos e brasileiros aqui desse lado é calcado em cima da amizade, da fraternidade, da união de famílias. Nós temos alguma coisa assim muito... a fronteira é permeável. Nós passamos para lá, passam para cá, e nós temos uma coisa que o doutor Eduardo Palermo vai falar amanhã também, que é a questão de ser fronteiriço. O doutor Eduardo Palermo é curador do Museu de Rivera, no Uruguai, e vai estar falando justamente sobre esse assunto, o ser fronteiriço, o que representa viver na fronteira e passar de um lado para o outro. Então, eu fico muito satisfeito, agradeço muito ao cônsul Ricardo de Lely sua presença aqui, porque o senhor veio espontaneamente até nós. Então, é muito mais valiosa essa presença a partir de que o nosso congresso recebeu a adesão do ministro Ricardo de Lely a esses assuntos de livre e espontânea vontade. E isso nos faz mais merecedor do nosso respeito, da nossa amizade, da nossa consideração. Agradecemos, então, em nome do Congresso e da organização, muito obrigado pela sua presença aqui, e espero, claro, evidentemente, que nós vamos continuar sempre unidos, porque nós já estamos juntos, né? Eu, como coordenador da questão Malvinas, muito participei, e tem um pé do outro lado. Não sei nadar, mas a ponte não me permite que eu passe para o outro lado. A nossa relação é íntima, tem amizades do outro lado. Sou vice-presidente da Fundação Jagetopá, que lá é presidida pela Mabel Artigas, que já fez uma palestra aqui hoje também. Então, nós estamos juntos. E eu só tenho a agradecer, profundamente sensibilizado, a sua presença aqui nesse estudo conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Dando continuidade a essa programação, agradecendo então a participação de ambos, Ricardo Pereira Duarte e Ricardo Dilelli, cônsul argentino em Uruguaiana, ressaltando que logo em seguida, ao intervalo, nós teremos a participação da mestre Mabel Artigas, ela que, representando a Fundação Jagetopá, na Argentina, vai trazer à baila o assunto Línguas Ancestrais, com ênfase ao Guarani. Amanhã pela manhã, teremos a participação da representante da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, Gladys Vinci, que vai nos trazer o assunto o reflexo do transporte internacional na região do Pampa. Ainda pela manhã, 10h30, teremos a participação do diretor do Museu do Patrimônio da Intendência Departamental de Rivera, no Uruguai, Eduardo Palermo, que vai nos trazer o tema já colocado para nós pelo Ricardo. O tema é Ser Fronteiriço. À tarde teremos, então, dando aí a continuidade ao evento, a participação do coordenador nacional Aliança del Pastizal, Pedro Pascottini, que vai trazer o tema onde a produção pecuária e a conservação ambiental se harmonizam. E teremos também, ao final das nossas explanações, a participação da gerência local do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e também da coordenação do evento, dando aí o encerramento, o fecho final nesse evento. Nós vamos ao bloco de apoiadores e em seguida já voltamos. Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, com um cielo al revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro. Uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu. Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza: precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa. E nela, a nossa parceria faz toda a diferença. Oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliando serviços nos canais digitais e levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.